Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre os primórdios do cristianismo e o Natal. Afinal de contas, né, estamos aí chegando em 2022 e nós temos o nosso calendário, um calendário baseado no nascimento de Cristo. Estamos em 2021 anos, né, de quando Cristo teria nascido. Teria, a gente supõe, mas não temos uma data exata, né? Não tem uma certidão de nascimento de Jesus, não foi registrado em cartório, não teve, né, um CPF, enfim, né? Claro que é uma brincadeira, isso não teria mesmo. Então, isso dificulta para nós sabermos mais ou menos quando seria a data. Mas nós temos documentos que aproximam, né, esse nascimento de Jesus. E então, consensualmente, nós estamos no ano 2021, a partir do nascimento de Jesus. Enfim, né, toda a trajetória do cristianismo é uma trajetória diversa, a princípio com pouca, pouca receptividade, visto até como uma seita dentro do judaísmo. Enfim, Jesus nasceu num mundo antigo. Um mundo antigo onde haviam se consolidado inúmeras religiões politeístas e a religião monoteísta, que era ali o judaísmo, no qual Jesus estava enquanto judeu, filho de judeus, né, descendente de judeus. Os evangelhos fazem essa ligação, né, com uma árvore genealógica lá vindo lá de Adão, passando por Abraão, Isaac, Jacó, Davi, enfim, os principais personagens ali da história da, da, da história judaica. Enfim, nós temos então essa longa trajetória, Jesus nascendo sob o comando, né, do imperador romano, que havia dominado a Palestina, e Jesus ali estava sob o domínio então de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, primeiro grande imperador de Roma, venerado. Até o nome Augusto significa divino. Então, os imperadores tinham essa divinização da sua, da sua imagem, né? E, enfim, dentro do judaísmo, nós tínhamos vários grupos, dentre eles ali os fariseus, os essênios. Jesus nasce e tem o seu próprio, nasce, faz suas pregações, nós conhecemos tardiamente, né? Não temos, os evangelhos não mostram a sua intensidade da sua vida, mas lá para o final da vida dele, né? Que há poucos anos próximos já da sua morte, que vão ali estar falando sobre suas pregações, sobre seus milagres, expulsão de demônios, enfim, né, uma série de coisas que todos conhecemos. Os evangelhos foram escritos pelo menos uma geração após a morte de Jesus. A princípio, então, Jesus era liderava mais um grupo no qual havia dentro do judaísmo, havia ali também os excluídos, pessoas, né, como escravos, recém-libertos, prostitutas, mendigos, pescadores, pessoas excluídas ou de vida um pouco mais humilde, que eram seus seguidores. Agora, uma miscelânea toda que existia dentro do Império Romano, miscelânea no quesito da religiosidade, né, um sincretismo muito grande. Roma era propícia e recebia adeptos de várias religiões, os próprios imperadores mesmo cultuavam e participavam de cerimônias que vinham de lugares longínquos, como o Egito, por exemplo. Haviam os deuses sincréticos que vinham da Grécia, da Mesopotâmia, uma infinidade de crenças, né, da própria Pérsia, acabaram ali se juntando, se misturando
e não havia um culto oficial, não havia uma cosmologia romana também, então havia uma diversidade muito grande. Dentre uma dessas tantas crenças, né, que havia a crença no deus Mitra. Mitra, que foi um deus poderoso que venceu o touro, e que também era comparado a um deus sol. E geralmente havia uma festividade em homenagem a ele, realizada no dia 25 de dezembro. Sacou? Dia 25 de dezembro. Os primeiros cristãos, né, logicamente, como eu falei, os evangelhos, demorou 2 gerações para que eles fossem escritos, uma geração após a morte de Jesus, pelo menos, né? E as cartas de Paulo já haviam sido escritas há um bom tempo. Enfim, até o Apocalipse, no qual foi o último que compôs ali os livros do Novo Testamento. Tiraram, além dos relatos que faziam, né, sobre a época, eles também viviam o seu momento. Então, aquele momento que eles estavam escrevendo, as impressões que eles tinham, né, as sensações que eles tinham, as percepções, iriam ajudando a compor seus textos, né, naquele instante. Enfim, o cristianismo passou por uma série de perseguições, até mesmo, como a gente falou, o Otávio, como era um imperador, e os demais imperadores, tinha essa questão da divinização, e algo que os cristãos assim foram vistos como reclusos, pessoas que não se misturam, pessoas, né, que eram até vistos como soberbos. Quem eles pensam que são, né, para não aderirem, para não participarem de outras festividades e tudo mais. Então houve muita perseguição, muita morte, crucificados nas arenas, crucificados de ponta cabeça, como foi o bispo Porfírio, o Pedro. Dentre outros aconteceu isso, outros foram devorados por animais, então uma série de coisas aconteceram. A partir de Constantino, no século IV, no ano 312, ele teve um sonho, e nesse sonho teria aparecido Deus para ele e feito uma promessa, e falou que ele sairia vitorioso numa batalha na Ponte Milvius, e nessa batalha ele teria que estar com seus soldados ali, com suas legiões, né, com a cruz no peito, era o crisma. E lá foi então Constantino, saiu vitorioso e atrelou a vitória a esse sonho. Se converteu e lança o Edito de Milão no ano 313, a liberdade de culto aos cristãos. Entretanto, com a morte de Constantino, apesar de Constantino se tornar um todo-poderoso, praticamente unificou todo o Império Romano novamente, manteve, né, sua capital em Constantinopla. Mesmo assim, sofreram perseguições, os cristãos sofreram perseguições após esse momento, novamente. Mas, finalmente, no final desse século, em 395, com Teodósio, há não só a conversão do imperador, como a oficialização da religião cristã como a religião por excelência, né, do Império Romano. A partir daí, então, o cristianismo deixou de ser perseguido e se torna, por excelência, a religião. Então, para isso, 4 séculos praticamente, né, tiveram que passar para que houvesse, dentro desse mundo antigo, do mundo romano, né, houvesse essa trégua e parassem, cessassem as perseguições aos cristãos.